Por que a tadalafila começa? Porque ela consegue manter uma ereção melhor, teoricamente, do homem. Por que ela vai aumentar o fluxo sanguíneo lá no pintossauro? Quem me conhece já sabe que eu falo para os pacientes. Como é que está o pintossauro aí? Por quê? Porque ele pode ser um animal em extinção, já extinto no caso, né? Ou ele pode ser o rei da cadeia alimentar. Esse rei, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ter alimentos nessa cadeia alimentar que o façam viver bem, viver melhor, sustentar toda a força que ele precisa apresentar. Então, aí você entra a sua estratégia de conseguir fazer com que ele seja o rei da cadeia alimentar. Presta atenção. Tadalafila tem um efeito de até 36 horas. Esse é o máximo de efeito na ereção em relação ação muito mais longa em relação ao Viagra, ao sildenafila, que foi o primeiro a ser descoberto, inclusive. E aí, como é que você faz? Você toma sildenafila qualquer hora? Em geral, a vida média dela atinge um pico após 2 horas que você ingeriu o comprimido. Então, fica de olho, tá? Você vai, toma sildenafila todo dia. Agora, quem te receitou já fala que é para usar todo dia, nem pediu nenhum tipo de exame, você nem... Exame? Para que exame? Foi o colega que mandou ali na firma e falou, cara, deu certo, tá funcionando bem, então vai lá e experimenta, não vai ter problema nenhum. Qual foi a última vez que você fez um check-up? Só um check-up basicão, assim, para ver se podia usar qualquer tipo de medicação ou algum tipo de medicação que, como essa, mexa com a sua pressão. Sildenafila, gente, é o seguinte, ele tem um mecanismo de ação que ele bloqueia, parece meio complexo, mas vai acompanhando. Ele bloqueia uma enzima chamada 5-fosfodiesterase, não estressa com o nome dela, PDE, pensa em 5-PDE. Esta enzima faz o quê? Aperta a sua artéria. Olha que artéria bonita, já tem até uma gordurinha aqui na artéria. Se a gente tem uma artéria 0 bala, é essa aqui, ó. O que acontece aqui? Você tem essa artéria apertada por uma série de motivos. Um dos motivos que esta artéria é apertada é a ação da fosfodiesterase. E especificamente falando aqui da artéria peniana. Quando a gente bloqueia essa enzima de apertar essa artéria, o que acontece? A artéria fica mais solta, ela fica mais livre, e aí ela consegue aproveitar um pouco melhor a ação do óxido nítrico, que é uma outra substância que circula no seu sangue, em geral, quando ela tem um relaxamento adequado. Então, essa é a ação do tadalafila, do Cialis. Ele não é um estimulante, isso aí ninguém te fala. Não adianta tomar o comprimido de 5, tomar de 10, de 15, de 20 logo. E ficar sentadão no sofá, esperando as 36 horas que falaram que ia ter uma ereção. Não adianta. Esse remédio, ele é um facilitador da circulação sanguínea peniana, a partir do relaxamento dessa artéria do pênis. Mas, presta atenção, se ele faz um relaxamento na artéria do pênis, ele faz um relaxamento nas artérias de onde mais? Do corpo todo. Ele relaxa as artérias do corpo todo, através do bloqueio desta enzima. Então, presta atenção, acompanha comigo. O que ele age? Ele vai estimular, ele vai dizer para o pintossauro, acorda, vai, fica mais sensível, fica mais ereto, fica mais agressivo. Não! Ele vai dizer só, abre um pouco da comporta de sangue para todos os órgãos, inclusive para artérias penianas. A partir daí, você precisa gerar um estímulo sexual adequado para que este pintossauro, agora tendo sangue lá nele, responda ao estímulo. Pegou? Que estímulo é esse? É um estímulo de desejo sexual pela parceira. É um estímulo de relaxamento da sua cabeça, de não estar pensando no relatório que você não entregou hoje, que você toma o esporro do chefe, que você tem que entregar amanhã. É um estímulo que você esteja confortável com aquela situação. É um estímulo que você esteja relaxado ao ponto de ficar tranquilo e se afastar da ansiedade, mas que você esteja com o coração em uma atividade boa, batendo, bombeando sangue continuamente
para manter essa ereção, para manter esse fluxo de sangue que foi facilitado. E aí, se você não tem, meu amigo, uma bomba adequada, já ficou ruim. Não adianta ter a passagem do sangue adequada ou facilitada ali no momento da ereção, se você não tem quem bombeie para lá, se você não tem uma cabeça que se concentra ali, que fica só ali, naquele momento, concentrado com a sua parceira. Se você está pensando mais à frente, se você está pensando mais atrás, está errado. E o Tadalafila não vai fazer isso para você. Aí, o que acontece mais, doutor Alex? Aí você tem essa vasodilatação acontecendo em outros órgãos do corpo, onde tiver uma artéria. Onde temos artéria? No coração, no pulmão, nas pernas, nas costas, na musculatura, na cabeça. Tá, beleza, doutor Alex. Então ele vai abrir as artérias do corpo todo, vai mandar mais sangue para o corpo todo. Ah, isso é bom. É bom na medida certa. Olha só como é que funciona. Se você já tem uma pressão ali controlada, em torno de 12 ou até 11, o que vai acontecer? Suas artérias vão abrir. O que vai acontecer? Quando a artéria abrir, a pressão vai cair. Um dos efeitos colaterais desta medicação é a hipotensão. Você pode ter hipotensão, pode ter tontura, pode ter escurecimento na vista, pode ter alterações de audição, alteração zumbido no ouvido. Tudo isso por conta de um fluxo sanguíneo que foi desviado de um lugar que ele estava funcionando para um outro lugar que ele vai fazer falta. Como, por exemplo, nervo auditivo, nervo óptico, circulação cerebral. Tudo isso vai ter uma diminuição de pressão. E se você não tiver a bomba boa, esta bomba não vai dar conta de mandar agora muito mais fluxo para todos esses órgãos ao mesmo tempo. Ela já não estava dando conta nem de mandar só para o cérebro, para o coração, para o pulmão, que são os órgãos centrais, que não pode faltar em nenhum momento esse fluxo. O que vai acontecer? Hipotensão, piora no funcionamento de todos esses órgãos. Dor de cabeça, mal-estar, tontura, zumbido, visão turva, inchaço no intestino. E aí você tem um mau funcionamento deste intestino. O que isso vai gerar? Ele vai gerar que você pode ter, inclusive, uma diarreia. Imagina uma diarreia na hora do ato sexual. Imagina uma cefaleia importante, uma visão turva, uma tontura, um zumbido no ouvido. Você vai se concentrar nesse ato, meu caro amigo? Não, vai ficar muito mais difícil do que já era. E aí, pô, só porque você ouviu o cara da academia dizendo que toma que é bom. Você ouviu o cara lá da firma dizendo, toma que funciona. Aí você vai e toma, sua pressão estava ali controlada. Ah, não tem nem pressão alta, então não vou me preocupar. Tudo bem, mas ela estava normal. O que vai acontecer? Ela vai cair. Aí vai funcionar tudo errado. Desconforto abdominal, diarreia, distensão abdominal, falta de ar. Isso se a gente não tiver contando que haja uma placa entupindo alguma artéria dessas. Aí a coisa fica mais complicada ainda. Por quê? Porque se a gente tiver uma placa obstruindo, você já tinha uma dificuldade de passagem do sangue aqui nesse espacinho que sobrou. Quando a pressão cai mais ainda, por mais que você abra a artéria, a placa continua lá e a dificuldade do sangue também continua. Então você precisa de mais esforço da bomba para mandar mais sangue para frente de onde está essa obstrução. Onde está essa obstrução? Em qualquer lugar, é possível que esteja. Nas pernas, você sente formigamento nas pernas, você sente uma dor, um desconforto na panturrilha. Pode estar nas costas, você sente uma lombalgia, pode estar em uma artéria do intestino, ele vai funcionar menos, mas pode estar também em uma própria artéria do coração. E aí você diminuiu o fluxo em uma artéria do coração que já tinha uma obstrução, você causou uma piora na circulação, que eventualmente vai até interromper essa circulação. O que é isso? O cérebro diz que este coração está em risco de entupir para sempre aquela artéria, que seria um infarto. Então, ele interpreta isso como uma dor, uma angina, uma dor característica, dor no peito característica de falta de circulação no músculo cardíaco, por conta de diminuição de pressão e diminuição de passagem ali aonde já era difícil. E aí você tem um cenário agora estranho, porque este coração
que você nem está ligando para ele, tem que mandar mais sangue para o corpo todo em um momento que é um momento delicado, que você não pode se preocupar com ele, você tem outras coisas para se preocupar. Ele tem que ter uma performance máxima com agora uma diminuição de pressão. O que vai acontecer com a frequência cardíaca? Ela vai aumentar para compensar, para não deixar esse sangue parar de circular. Então, o coração acelera para mandar o sangue lá para a cabeça, que é o foco principal. Esta cabeça aqui. O que ele vai acelerar? Ele vai poder aumentar o risco de ter uma arritmia. Isso tudo acontece ao mesmo tempo. Você não está nem tendo ideia do que está acontecendo. Você só está preocupado com a ereção. Você eventualmente está preocupado com uma dor de cabeça que começou a aparecer ali, uma náusea, você acha que comeu alguma coisa errada, alguma coisa estranha, uma coisa estragada, bebeu demais no jantar, que já foi o começo da noite especial. Está tudo errado. Está tudo se encaminhando para o fracasso, de novo. E aí você se preocupa, sabe com o quê? Vermelhidão é um outro componente, um outro efeito colateral que acontece por conta desse remédio. Por quê? Porque as artérias da pele também abriram e agora está chegando mais sangue na pele. E aí você tem uma vermelhidão dessa pele. Aí você tem um aumento de circulação periférica e uma diminuição de circulação lá no centro, onde era para ser mantido. O que o coração faz? Não pode deixar cair a peteca, vou ter que mandar mais, bombeia mais aceleração no coração, mais risco de você ter alguma complicação em relação a isso. E aí, um outro sinal, a outra complicação que a gente tem, pode ter angina, pode ter alterações do nervo óptico, do nervo auditivo, você ter perda pelo uso excessivo e contínuo da medicação, perda da visão, perda da audição. Meu Deus, doutor Alessio, mas só por causa do remédio. Só por causa do remédio. Fígado sofre, o rim sofre. Todo mundo vai ficar estressado, porque está faltando circulação nele. Quanto de água que você já tomou hoje? Será que esse volume de água que circula, que é a parte líquida do seu sangue, está adequado? Você não sabe. Você não sabe, você não tem controle de pelo menos 30 ml de água por quilo de peso por dia. Precisa isso ser uma meta no seu dia. Isso precisa estar como se fosse um remédio para você, porque é ele que vai manter o seu corpo funcionando, é ele que vai manter a sua circulação adequada. E aí você pensa assim, mas e aí a alimentação? O que a alimentação vai influenciar nisso? Se eu comer muita gordura, tudo bem, a gordura vai se encaminhar ali, vai ficar circulando na circulação, ela vai depositar em pequenas rachaduras que acontecem dentro das artérias, porque você tinha agressão. Que agressão? O estresse, falta de exercício, a má alimentação, tudo que está machucando a sua artéria por dentro, e você só se preocupa com que ela abra e mande fluxo na hora do ato sexual para o pentossauro. Está errado. A gente precisa ter uma visão mais além. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, gente, você precisa ter uma ideia em mente de que é muito mais do que um remédio. É muito mais do que só uma solução pontual que resolve tudo. Isso é a indústria farmacêutica agindo na sua cabeça. O remédio está em promoção, o remédio funciona, o remédio tem muito pouco efeito colateral? Tem. Mas e aí, quando acontece o efeito colateral, ele não vai ser mais desconfortável para você? Você não vai se aproximar mais ainda de manter um estado ou voltar ao estado de um cardiobrocha? Por quê? Porque o corpo não está trabalhando a seu favor. Está estressado. Quando a gente está estressado, quando a gente tem muito cortisol, mas aí o cortisol não é vilão também. O que ele faz? Ele faz você ficar ligado. Para quê? Para você responder a uma situação de perigo. Qual é a situação de perigo? Você está ameaçado, você vai ter que atacar, você vai ter que fugir. Aumenta a noradrenalina, aumenta a batida do coração, aumenta a sua pressão, as artérias fecham. Onde? Onde não vai ser importante naquele momento de lutar ou fugir. Pés, intestino, órgão sexual. Isso tudo fica sem sangue na hora do estresse, porque o estresse tem que concentrar o sangue no coração, no pulmão e no cérebro, onde vai organizar a resposta de luta ou fuga. E aí, quando você equilibra isso tudo, aí você tem um relaxamento natural dessas artérias penianas, com um fluxo, uma passagem boa de sangue para lá e o coração conseguindo mandar sangue para lá. Só que não é só um relaxamento, tá vendo como é muita coisa? Você precisa ter pelo menos as artérias desentupidas e que respondam a esse estímulo de relaxamento. Elas não podem estar endurecidas pela inflamação
que está acontecendo todo dia no seu corpo. A gente não pode ficar à mercê do estresse que a gente tem o dia todo dia, e achar que simplesmente em uma hora do dia, uma hora da semana, uma hora do mês, dali, sei lá qual é a frequência que você tem, relação sexual, vai ficar tudo bem. Não vai. Não adianta. Fala uma coisa para mim, ó. No Brasil, tem mais de 98 milhões de homens. Só isso. Você acha que todos esses caras tomam remédio para dar conta na hora H? Qual que é a incidência de uso de medicação para estimular? Lembrando que ele nem é um estimulante, ele é um facilitador. Fica com essa informação. Pensa nisso toda vez que você for dar o crédito todo para ele, que você for colocar todas as suas apostas, todas as suas fichas nele. Ele não é um estimulante, ele é um facilitador. E você tem que ter os outros fatores todos controlados. Eu entendo isso. Eu sei. Tá. Você faz isso, é cultural, no país todo a gente pensa assim mesmo, todo mundo toma, é normal, beleza. Todo mundo trata sintoma, o que a gente vai fazer? Vamos tratar sintoma, inclusive aqui. Inclusive neste ponto da vida que é fundamental para o homem. Para a mulher também, mas para o homem 40 mais importantíssimo. E aí? Fora disso, o que os homens estão buscando? Eles estão buscando tratar sintomas. A gente tem que começar a focar em tratar as causas muito antes de endurecer essa artéria, muito antes de a gente ter uma placa nessa artéria. Tem coisas que a gente faz para evitar que chegue até aqui e você se preocupe com esse estado. Que você vá simplesmente seguindo um fluxo adequado do que a coisa tem que funcionar. E a indústria farmacêutica não pensa nisso, ela pensa só em resolver o problema lá na ponta. Aí para trás. O que acontece? Um monte de lucro para a farmacêutica, efeitos pontuais, muitos efeitos colaterais em poucas pessoas, ok? Mas quando acontece são muito ruins e segue por isso mesmo. E aí, o que acontece? Você faz essa ponderação nas redes sociais? Não faz. Ninguém te fala isso. Ninguém te fala que ele não é um estimulante, que ele é um facilitador. Por quê? Porque não é vendável. Para você ser mais esclarecido, poder fazer melhores escolhas, você tem que entender como é que as coisas funcionam. Como é que esse pentossauro funciona aí da melhor forma possível? Quando você não está bem na cama, você não está bem na vida. Ou quando você não está bem na vida, você também não vai bem na cama. Se você não consegue levantar da cama, não vai sair e concretizar mais nada útil na sua vida. Como acontecia lá no passado. Como acontecia com seus 20 anos, seus 30 anos. Era outra energia. Era outra vibe. Você insistia, você dava um jeito. Agora, o que acontece? Você não consegue nem convencer o seu chefe, nem convencer o seu cliente de que você pode resolver um problema ali naquela hora. Sua vida depois dos 40 não tem que ser insatisfação o dia todo, todos os dias. Se tiver dificuldades de um senhor de mais de 80 anos, de 90 anos, quando você tem 40, está errado. Está errado. Não adianta a gente cobrir o sol com a peneira, porque a coisa está acontecendo errada e só vai piorar. Só vai piorar. Sua performance vai cair com o tempo? Vai. Agora, se você acelerar essa queda, ela vai despencar. Ela vai ser destruída. E aí o corpo todo vai respondendo de modo ruim, de modo inadequado ao estímulo que você está dando. Pode usar suplementos? Pode. Pode usar o remédio? Pode. Não estou falando que ele é vilão. Mas definitivamente ele não é o herói que você acha que ele vai ser. E se você acredita piamente nisso, ele vai se tornar uma muleta que você vai querer se apoiar toda vez que for pensar em ter um ato sexual. Isso é uma dependência psicológica. A ação do remédio vai gerar uma dependência química. E você estará preso a mais uma solução imediatista. A mais uma solução que quer resolver a ponta da pirâmide e quer equilibrar a pirâmide de só com a ponta, de cabeça para baixo. Ela vai ficar? Claro que não. Ela vai cair. E aí não vai ser só o pinto que vai cair. Vai ser o órgão genital, vai ser o seu intestino que vai estar inflamado, que não vai funcionar mais, que não vai pegar o alimento e conseguir distribuir no seu sangue. O alimento que você precisa ter uma estratégia para conseguir absorver de modo adequado. Qual alimento? Só um tipo? Vou cortar gordura, vou cortar agora carboidrato, vou comer só proteína. Não!
Não faça isso. Não pense assim, não pense em medidas drásticas. Tá, tu tá falando que tem um problema grande aí que eu tenho que resolver. Então, beleza, vou resolver agora, vou cortar tudo. Vou tirar a inflamação do meu sangue. Não vai. Você só vai fazer com estratégias restritivas, estratégias drásticas, com que este sangue fique mais ameaçador para o seu cérebro. E aí o cérebro entende que, em ameaça, a gente precisa dar uma parada em toda a máquina. Aí você tem o seu bendito metabolismo travado. Quando isso acontece, você não ganha mais músculo na academia, apesar de estar treinando igual um cachorro louco. Você não ganha mais tempo de ereção, apesar de estar tomando já 10 miligramas, 20 miligramas de tadalafila. Não, oh, meu Deus, doutor Alex, mas é a dose máxima. E não melhorou nada. Eventualmente nem funcionou. Claro, a artéria está dura. A artéria está enrijecida. Se ela não tiver uma placa de gordura. Não, doutor, mas como assim? Placa de gordura é só no coração. É na cabeça de vez em quando? Não é. Placas de ateroma estão distribuídas no corpo todo. Carótidas, vertebrais, subclave, artérias da periferia radial, artérias da periferia dos membros inferiores, pediosa, tibial anterior, tibial posterior. São artérias que você nem sabe o nome, não sabe nem que existe mais. Quando você vê alguém que fez um exame de Doppler, de ultrassom, que deu uma tibial anterior ocluída, você fala, ué, mas como assim? Se entupiu, a pessoa tinha que cair o pé. Não tem. Inclusive, não tem nem muita dor, porque as outras vão ali mais ou menos fazendo uma curva na circulação, mas essa curva não é o suficiente para você viver plenamente. Você não vai conseguir ter uma atividade aeróbica, de força, bastante, se você tiver uma tibial anterior ocluída. Você vai fazer exercício, você vai fazer uma bike, você vai fazer uma caminhada, você vai fazer uma corrida, vai doer as pernas. Por mais que você não tenha que amputar um pé, vai doer. E a dor vai limitar você de ter uma atividade física adequada, de chegar nos seus 150 minutos de atividade física moderada, em intensidade moderada, por semana, que é o mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. É o mínimo que ela recomenda para dizer que você saiu do sedentarismo. E aí você não consegue. Por quê? Porque artérias estão ocluídas lá embaixo. Você só está se preocupando com artérias ocluídas no órgão reprodutor, para que ela tenha uma circulação boa ali naquele único momento da sua vida que você dá importância. E você está deixando de dar importância a todos os outros momentos da sua vida. Momentos de exercício, de movimento, de atividade, de estresse, que você tem que tolerar também, um esforço de estar muito tempo no carro, no trânsito, 1 hora para ir, 1 hora para voltar do seu trabalho. Essa circulação periférica sofre. Esforço para você tolerar encheção de saco do chefe, briga no trabalho, dificuldades que surgem a todo momento, novas metas que surgem a serem batidas para você ter que atingir. Você tem que ter uma cognição, uma neuroplasticidade adequada. Este cérebro tem que performar, tem que trabalhar, tem que ligar o A com B, tem que ligar um neurônio e outro. Um neurônio só, gente, ele faz 10 mil conexões. Essas conexões é que vão te dar acesso a memórias antigas, capacidade de guardar novas memórias, capacidade de integrar um hemisfério com o outro, um lobo com o outro. A visão que você teve no lobo occipital vai ser mandada para o lobo frontal e vai definir qual vai ser a estratégia que você vai seguir. Ah, eu vou conseguir lutar contra aquela agressão, eu não vou conseguir, vou ter que fugir. O que eu vou? Eu vou produzir, eu vou cumprir minhas metas, eu vou ter que distribuir meu tempo. Sim, tudo isso é parte da neuroplasticidade da adaptação, que o seu cérebro tem que fazer com problemas novos. E o seu coração tem problemas novos a todo momento. Toda vez que você sobe a pressão com uma fechada que você toma no trânsito, toda vez que você cai a pressão porque abriu demais as suas artérias, porque tomou remédio demais. Você está louco? Vai tomar 20 miligramas. Tem gente que toma 2 de 20. Vocês estão muito loucos. Não, doutor, tem um remédio, tem um Tadala Spray. Já ouviu falar do Tadala Spray? Escreve aí para mim. Tadala Spray, spray de tadalafila que usa debaixo da língua, absorção instantânea. Você tem já uma ação ali, um pico de ação em meia hora. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter mais ação vasodilatadora. E aí, as artérias todas vão dilatando. Suas artérias estão diminuindo o fluxo, porque aumentaram de tamanho. O que o coração vai fazer? Bombear mais ainda. Mais risco de você ter complicações
dor de cabeça, cefaleia, dor atrás dos olhos, diminuição de acuidade visual, visão fica embaçada, diarreia, desconforto abdominal, dor nas costas. Quem já teve dor nas costas, quem já usou Cialis, sabe? 12 a 24 horas depois, uma dor, parece que você moeu, foi moído. É isso que os pacientes falam. Nossa, doutor, mas como assim? Um dia depois já, não tinha nada a ver mais com aquele tempo ali. Tem, porque aquela musculatura ela foi sobrecarregada. Você nem soube disso. Tecidos são sobrecarregados quando eles recebem uma quantidade de sangue que é muito maior do que eles estavam acostumados. Lesão tecidual, inclusive no órgão genital masculino. Me complicou. Eu buscando a minha ereção, eu buscando a maior ereção possível, em maior tempo possível, vou ter lesão? Tem uma condição, gente, que a gente nem chegou ainda. Chama priapismo. Se você tem um fluxo de sangue muito grande para a região do pênis e aquele sangue ele fica eventualmente preso lá, quando você tem um retorno desse sangue pelas veias, as veias podem diminuir a drenagem e pode trombosar. Trombosou, o sangue não volta. E ele está indo, porque a sua artéria abriu. Ah, você facilitou a entrada de sangue ali, beleza. Você está tendo estímulo? Ok, você vai mandando mais sangue, só que ele não volta. Uma ereção dolorida, uma ereção que vai causar dano tecidual ali no tecido, na glande, nos corpos cavernosos, em todo o sistema genital masculino, através de uma dificuldade de drenagem desse sangue que foi para lá e agora não consegue voltar. Tem que fazer um procedimento, tem que fazer uma drenagem no pênis pelo médico. Olha que coisa louca. Ou tem que tomar medicações específicas, internar no hospital, ficar lá sob observação para você ter a resposta ao longo das horas, ao longo dos dias ali, para ver se aquela circulação volta. Se ela não voltar, vai haver necrose, risco de necrose, de perda do membro. E aí o que é uma das opções? Uma cirurgia que é feita? Ponte de safena para o pênis, para as artérias penianas, artérias dos corpos cavernosos. Meu Deus, tudo isso só porque você fez tudo errado. Você achou que a ponta do problema ia sustentar o problema todo. Não é. Não adianta você tratar o desempenho sexual como uma coisa isolada. Ah, doutor, eu sei que tem um remédio aí. Ninguém perguntou aqui, mas tem melancia. Melancia é bom, é bom. Sabe qual é a da melancia? Melancia tem um aminoácido que chama citrulina. Citrulina é bom para fazer você dilatar as suas artérias. Ela faz a mesma coisa do remédio. Olha que doideira. O Viagra natural, você não tinha nem ideia. Ah, doutor, então eu vou destruir na melancia. Pô, mas não vou ficar urinando muito tempo. O que a internet não te fala da melancia? A melancia está lá na internet, mas ela não te fala que a maior carga significativa de citrulina está na casca e na semente. Quem que come semente de melancia? Quem que come a casca de melancia? Ninguém. Você não está comendo citrulina. Você não está usando o poder vasodilatador da melancia para baixar a sua pressão, para melhorar a circulação no seu cérebro, no seu coração, no seu pulmão, nas suas pernas, nos seus intestinos, grosso e delgado, no fígado, no pâncreas, no estômago, mas também no órgão genital. Tudo isso é uma vasodilatação controlada, que o corpo vai se adaptando a ela, o coração vai conseguindo bombear cada vez mais, porque ele vai tendo mais energia. Não é uma coisa que, puf, você tomou ali 20 miligramas de um remédio que vem tudo concentrado ali, e de uma hora para outra, tenta abrir todas as artérias e piora a circulação, ao invés de melhorar. Pensa nisso. Pensa nisso que a gente falou hoje aqui para você, e a gente se vê. Até a próxima!